Olá a todos que estão na nossa audiência, agradecemos por compartilhar este momento conosco, né, onde para nós a Semana da Enfermagem ela é muito especial, muito relevante, sobretudo nestes tempos de pandemia. Hoje, conduzindo a conversa para debaterem sobre o tema o olhar humanizado frente ao paciente Covid-19, estão aqui conosco o gerente assistencial do Hospital Santa Isabel, Guilherme Mantovani, e o gerente operacional do Hospital Santa Isabel, Diego Camargo. Contamos, então, com a presença das palestrantes, a nutricionista Ângela e a assistente social Leidiane, do Hospital Santa Isabel, as enfermeiras Márcia e Letícia, das unidades de internação do Hospital Divina Providência, e as assistentes social do Hospital Independência, Karina e Lauriane. Antes de passar, então, a palavra para eles, gostaria de informar que, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, acesse o código que aparece aqui no vídeo e deixa lá, então, o seu comentário. Desejamos um bom evento a todos. Guilherme e Diego, é com vocês. Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma atividade da terceira semana de enfermagem da Rede de Saúde Divina Providência 2021, que esse ano tem como tema Inovando a Prática Diária, Covid-19, um desafio multiprofissional. O nosso assunto de hoje será o olhar humanizado frente ao paciente Covid-19, onde vamos conhecer um pouco melhor das inúmeras ações de humanização realizadas no Hospital da Rede de Saúde Divina Providência. Então, hoje contaremos com a participação de colegas do Hospital Santa Isabel, Hospital Divina Providência e Hospital Independência. Então, dando início aos debates sobre o tema, convidamos a nutricionista Ângela Maria Posebon, que ela é graduada em nutrição desde 2007, com pós-graduação em nutrição e oncologia. Há 14 anos atua no Hospital Santa Isabel como coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética. Também é membro do Comitê de Comissão e Marketing do RSDP, membro da equipe de imunização, Pastoral da Saúde e Social, Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, e da Comissão de Capacitação, Treinamento e Educação Continuada do Hospital Santa Isabel. Então, seja bem-vinda, Ângela. Boa tarde, a todos. A humanização do cuidado sempre foi uma característica muito importante do perfil do nosso hospital, aqui do Hospital Santa Isabel, assim como também de todos os hospitais da Rede de Saúde Divina Providência, né? A gente sempre planeja as nossas atividades buscando oferecer um atendimento próximo, um atendimento acolhedor e empático. E nesse período de pandemia não foi diferente. A gente sempre buscou intensificar ainda mais esse cuidado, entendendo que todos, né, quanto pacientes, os familiares, os acompanhantes e a própria equipe viveram e estão vivendo um período de muita insegurança, de muito medo, de muitas incertezas. E essas incertezas, né, que afetam os mais diferentes aspectos da nossa vida, desde a insegurança em relação à própria vida, em relação à vida das pessoas que nos querem bem, as pessoas que nos são queridas, né? Então, tendo essas perspectivas em mente, a gente desenvolveu várias ações voltadas aos pacientes, voltadas aos acompanhantes e voltado também aos nossos colaboradores. A gente fez várias ações de valorização das equipes, de motivação de estímulo à positividade e também à proatividade. A gente viu muita coisa negativa nesse período de pandemia, né? E muitas vezes influenciados também pelos meios de comunicação, que nos mostravam muito isso de uma forma negativa. Então, nós começamos a trabalhar num olhar mais positivo, tá? A gente mostra para os nossos pacientes as coisas boas que acontecem também nesse período, como a recuperação dos pacientes, os elogios que vêm dos familiares, né? Então, a gente tentou trabalhar bastante esse estímulo à positividade.
pensamos assim, ó, que não faz sentido a gente zelar pelo paciente, né, e tratar indiferente, às vezes, o nosso colaborador. Então, não é perfil do nosso hospital, acho que de nenhum dos hospitais da rede, e tampouco o jeito de fazer que herdamos das nossas irmãs, né? Então, quando o acolhimento ele é humanizado e com sincera preocupação e atenção aos aspectos que impactam a vida das pessoas, tá? De todos, de forma indiscriminada, todo mundo sai ganhando. Tá? Eu saí ganhando, a equipe toda sai ganhando, o paciente sai ganhando, a instituição sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Então, foi pensando nesses ganhos que a gente desenvolveu várias ações aqui dentro do hospital para o colaborador. Tá? E dentro dessas ações, então, está a preocupação com a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores. Desde o início da pandemia, né, nós, gestores, os líderes de equipe, buscaram grupos de estudo, conhecimento, treinamento, capacitações, estudos em nível de rede, né, como da CCIH, a Comissão de Enfrentamento do Covid, tudo isso sempre pensando na saúde e na segurança física e emocional dos nossos colaboradores. Outra ação muito importante aqui no nosso hospital foi a de apoio espiritual. Tá? A gente teve grupos de orações, orações e mensagens virtuais, feedback de resultados positivos e de elogios a toda a equipe, mensagens motivacionais no grupo do WhatsApp do hospital. Como o nosso hospital é um hospital um pouco menor do que os demais, a gente tem um grupo aqui no hospital de WhatsApp que abrange 95% dos nossos colaboradores. Então, a gente sempre, todos os dias, praticamente, mandava mensagens, né, de afeto, de carinho, de gratidão. E aqui eu acho que vai o nosso agradecimento especial também às irmãs que atuam no nosso hospital, que mesmo distante fisicamente, né, se fizeram muito presente espiritualmente, sempre nos apoiando, nos ajudando, nos dando força, passando palavras assim de conforto, de fé, de esperança. Então a gente agradece muito todo esse apoio das nossas irmãs. Outra ação que a gente fez aqui no hospital foi de lanches, né, que eram oferecidos pela equipe da nutrição, elaborados aqui pela equipe da nutrição, para todos os nossos colaboradores, né, e eles vinham com palavras de carinho, com mensagens de motivação, com uma decoração especial, flores que a gente pegava aqui no nosso jardim para dar uma alegrada, né. Tudo isso foi uma forma de acolhimento e de afeto, né, para os nossos colaboradores. O atendimento psicológico e psiquiátrico oferecido pela rede foi muito importante, é muito importante, né, nesse período. E também o carinho da nossa comunidade. Progresso é uma comunidade muito solidária. As pessoas reconhecem muito o trabalho do hospital aqui, e a gente ganhou muito com isso, né? A gente ganhava muitas mensagens, elogios de pacientes que iam para casa e que, né, tiveram uma recuperação boa, então gravavam vídeos e mandavam para nós, para fortalecer a equipe. Recebemos inúmeros lanches aqui da comunidade também para todos os colaboradores. Então, momentos de orações aqui em frente ao hospital. Isso tudo fortaleceu a nossa equipe e motivou para a gente não desanimar, não desistir e seguir na luta, né? E a última ação, que eu acho extremamente importante, foi a unificação da rede de saúde. Eu acho que mesmo distante fisicamente, a gente esteve muito próximos. A união e a entreajuda também foram formas de humanizar as relações. E esse ano, assim, com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe,
também ela nos trouxe muitas oportunidades, né, de nos tornarmos mais unidos, de sermos mais sensíveis às dificuldades e também às necessidades, né, de outros serviços. Então, acho que essa unificação foi muito, muito, muito importante para todos nós. Tá? São essas as ações que a gente fez, desenvolveu com os nossos colaboradores, né, entre outras também, citei algumas. E agora eu passo a palavra à minha colega. Muito obrigada. Obrigado, Ângela, pelas palavras, as ações foram bem colocadas. Então, vamos passar a palavra para a Lidiane Piffer, que ela é assistente social, né, é graduada em serviço social, com pós-graduação em trabalho social e assistência às famílias, atua no HSI desde 2015, como auxiliar de escritório, secretária das comissões, e desde 2020 exerce a função de assistente social. A palavra é contigo, Leide. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ações de humanização com os pacientes e com os familiares dos pacientes durante a pandemia aqui no Hospital Santa Isabel. Então, as ações de humanização realizadas no Hospital Santa Isabel para os pacientes COVID e seus familiares, elas foram e são pensadas com o intuito de intensificar o cuidado com o paciente, sendo dessa forma essenciais para a evolução do quadro de saúde e para a recuperação dos pacientes. Então, diante disso, a gente realizou várias ações de humanização que eu vou citar a seguir. A primeira delas foi a ação para a melhoria do estado emocional e de humor dos pacientes internados nas alas COVID. Então, o que a gente fez? Familiares gravaram vídeos demonstrando seu amor, seu carinho e afeto aos pacientes. Enviaram muitas energias positivas, desejos de volta para casa e melhoras da condição de saúde do paciente. Foram momentos únicos que a gente vivenciou, pois os pacientes eles ficaram muito felizes e emocionados com cada mensagem que receberam, pois elas foram de extrema importância. E o mais valioso que a gente retira dessa experiência foi poder observar que como essa ação alimentou o desejo de viver e a esperança desses pacientes, mudando a evolução e a recuperação de uma forma muito positiva. Outra ação também que a gente acabou desenvolvendo no decorrer da pandemia foi os lanches decorados. Foi uma nobre iniciativa da equipe de nutrição do HSI, que tem como objetivo levar cor, vida, alegria e esperança aos pacientes internados nas alas COVID. Então, os lanches, eles, além de serem deliciosos, eles são acompanhados de frases motivacionais, de fé e decorados com flores coloridas colhidas no próprio jardim aqui do nosso hospital. Uma outra ação muito importante que a gente acabou tendo a necessidade de fazer também é a presença do acompanhante na ala COVID. O aumento do número de leitos em função da evolução da pandemia e consequentemente, das fases do plano de contingência instituído pelo HSI, associado ao maior incidência de pacientes com quadros mais graves da doença e com necessidade de cuidados semi-intensivos e intensivos. Então, entendemos dessa forma que a presença de um acompanhante junto ao paciente seria benéfico para a sua recuperação, né? Então, portanto, além dos pacientes com direito a acompanhante previstos em lei, que são os maiores de 60 e menores de 18, a gente também permitiu o acompanhante familiar para os pacientes jovens com formas mais graves da doença, entendendo que a companhia da família, nesse momento, teria efeitos terapêuticos e visando a colaboração desse familiar no processo do cuidado e na prevenção de eventos relacionados à limitação decorrentes do quadro clínico desses pacientes, né?
E esses familiares que ficaram acompanhando os pacientes nas alas COVID, eles receberam todas as instruções necessárias e os insumos para uso seguro das precauções especiais recomendadas pela instituição, né? Outra ação que a gente acabou desenvolvendo no decorrer da pandemia foi as informações clínicas do paciente. Foi uma forma que a gente encontrou de manter os familiares informados, reduzindo o nível de medo, de ansiedade que eles estavam vivendo, né? Então, pensando nisso, o médico assistente de cada paciente, ele grava um áudio relatando o estado clínico do paciente, e a comissão de imunização do HSI, ela encaminha esse áudio a um membro da família, que tem cadastro aqui no hospital, com o número de telefone, enfim. E aí esse membro é responsável para repassar essas informações do quadro clínico do paciente para os demais membros da família. Outra ação também que a gente acabou fazendo no período da pandemia foi o acompanhamento pós-alta, tá? Essa ação, ela é realizada pela CCIH do HSI, tá? Mas que ela também possui um cunho de humanização, porque ela realiza o contato com os pacientes ou com a família do paciente no período de 7, 15 ou 20 dias após a alta clínica, tá? Então, o que é feito? É um acompanhamento da evolução, da adesão do tratamento ambulatorial e também para reforçar os vínculos de acolhimento, preocupação e cuidado que a nossa instituição sempre teve com todos os pacientes que passaram por aqui. Outra ação que a gente também vem desenvolvendo é a comemoração das altas dos pacientes COVID. A equipe assistencial e as equipes de apoio, elas realizam a ação com a confecção de cartazes, com frases de motivação, de incentivo, pela luta vencida pelo paciente. E na saída do hospital, ele é recebido com palmas, com orações, e celebrando a vitória dele, a vitória alcançada por ele e também pelas equipes envolvidas no cuidado do paciente, né? E por último, a gente também realizou a comemoração do aniversário dos pacientes COVID. Então, a equipe assistencial, juntamente com a equipe de apoio, se mobiliza, realiza a entrega de um mimo ou uma flor para alegrar o dia. E o paciente também recebe um saudoso parabéns de toda a equipe envolvida no cuidado dele. Então, esses pequenos gestos, eles acabam fazendo a diferença na evolução favorável do quadro de saúde desses pacientes COVID. E, então, essas são algumas das ações que a gente desenvolveu no Hospital Santa Isabel durante o período da pandemia. E, para finalizar, a gente gostaria de deixar uma frase de reflexão, que o paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, Leide, obrigado, Ângela. De antemão, já gostaria de parabenizar as duas pela bela apresentação e, da mesma forma, ao HSI, a equipe de humanização e a todos que fazem parte da instituição pelas belíssimas, pelas nobres ações de humanização. E dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, nós vamos convidar agora para fazer uso da palavra a enfermeira Márcia Andréia Campos, formada pela Universidade Fevale, que está cursando pós-graduação em gerontologia pela Farmate, casada, mãe de 2 filhos, a dona Bruna, de 14 anos, e o seu Bruno, de 6 anos. Ela atua na unidade de internação do Hospital Divina Providência e também faz parte da equipe de auditores da ONA. E a colega, também enfermeira, Letícia Silva da Silva, graduada em enfermagem pela Fevale,
com especialização em estomaterapia pela Unicinos, e ela atua na unidade de internação do Hospital Divina Providência. Os colegas vão falar um pouco sobre as ações referentes ao certificado da vitória. Meninas, com vocês a palavra. Muito obrigado. Olá, então, meu nome é Márcia, então, muito prazer, e muito obrigada pelo convite, por poder dividir, então, com os colegas e com todos os participantes e os nossos pessoas que vão nos visualizar aí nessa live, nós podemos, então, falar um pouco do nosso trabalho aqui na rede, no Divina Providência, e falar, então, de todo esse momento de pandemia aí que estamos vivendo, Então, eu acho que, antes de mais nada, para a gente começar a falar do cuidado humanizado, nós precisamos falar sobre empatia, O que é a palavra empatia? E a empatia com esses pacientes COVID, eu acho que ficou ainda mais evidenciado, Nossa missão na instituição, a gente não pode nunca esquecer que é o cuidado amoroso à vida, mas esses pacientes de COVID foram retirados tudo o que era de mais precioso, Tanto deles quanto nós, quanto profissionais, Paramos de nos abraçar, de nos dar os 3 beijinhos, nós, gaúchos que somos, estarmos juntos para dividirmos algum momento de alegria, e do dia para a noite tudo isso acabou, Esse momento não pode mais acontecer. E receber esse paciente de COVID dentro da instituição, então, tem sido diariamente um desafio para todos nós. Diariamente a gente para e analisa tudo que estamos fazendo, enquanto atendimento, porque esse paciente chega aqui amedrontado, com todas essas mídias que acontecem fora, e que é falado sobre a COVID, e de repente ele está aqui dentro do hospital, longe da sua família, distante dos seus amigos, e nós, enquanto profissionais, então, tentamos muito além do que nos colocar no lugar dele, sentir um pouquinho, do que realmente ele está sentindo, então, para a gente poder desenvolver esse cuidado. Então, as nossas ações aqui, graças a Deus, são inúmeras, Nós temos uma equipe multidisciplinar, todo mundo muito envolvido com o cuidado, A físio com todo o seu carinho e sua reabilitação desses pacientes que ficam internados muito tempo aqui conosco. A fonoaudiologia, tem um trabalho essencial aqui com a gente também, mega participativa. E o pessoal da nutrição também fez várias ações nesse momento todo que a gente está aí, com mensagens, cada vez que vai o alimento até o paciente, com uma mensagem motivacional. E no meio de tudo isso, num desses plantões aí enlouquecedores que a gente viveu, eu e a Letícia, sentada no posto, resolvemos o que precisamos fazer, como podemos deixar marcado, então, esse momento na vida do paciente, da sua família, E acabamos desenvolvendo, então, o certificado da vitória, porque é uma vitória de todos, É uma vitória do paciente, da família, Uma vitória nossa, enquanto profissionais, devolver esse paciente para o seio familiar, a nossa maior alegria. E isso a gente tem feito diariamente, graças a Deus, com todos os colegas aí, juntamente participando. Conseguimos diariamente devolver inúmeros pacientes para suas famílias, com a equipe super engajada, com muita empatia, com muito cuidado amoroso. E fizemos, então, esse momento do certificado para deixar registrado. Eu até quero falar aqui sobre um momento que nós tivemos o pai, a mãe e um filho internado aqui, em momentos diferentes, mas no final, quando um dos filhos deu alta, que foi o último membro da família, ele já disse, meu pai e minha mãe já têm esse certificado lá em casa. E aí, nossa, que legal, Então agora tem mais o seu também. Então, realmente, eu acho que foi algo impactante, mas que a gente pôde deixar registrado, que é o nosso carinho, e realmente a vitória deles, Bom, eu sou a Letícia, prazer estar conversando com vocês aqui nesse momento tão importante da gente falar um pouco, sobre todas as ações e sobre nesse momento de pandemia, foi de tanto medo no começo, de tantas incertezas, a gente conseguir manter a equipe unida. E agora a gente está com um pouquinho mais de respiro nesse momento, assim, e conseguindo, então, retomar essas ações, esses momentos que foram tão importantes para a gente manter a equipe unida e para manter esse cuidado que é tão importante com os nossos pacientes.
Essa questão do certificado foi realmente, como a Márcia falou, foi uma conversa, um plantão à tarde. Nós estávamos, naquele momento, ainda fazendo plantões de 12 horas, e a gente pensando como é que a gente pode, neste momento, ter alguma ação também para envolver toda a equipe, né? E conversando com a nossa supervisora, com a enfermeira Camila, ela levou para o pessoal do marketing e foi desenvolvido o certificado. E é muito legal, porque no momento da alta do paciente, a gente envolve toda a equipe, todo mundo assina esse certificado, os médicos, os fisioterapeutas, o pessoal da nutrição, o pessoal da higienização, todo mundo deixa uma mensagem de apoio, de acolhida, assim, de boa sorte, né, para o paciente levar para sua casa e perceber que passou realmente por um momento complicado, mas que esse momento passou, que ele está voltando para o seio da família, que é assim, a nossa alegria maior, é o momento da alta desse paciente, né. A gente teve momentos muito dolorosos, como eu sei que com certeza todos os outros colegas tiveram, mas a gente conseguir criar ações assim, que levem um pouquinho de esperança nos nossos plantões e que a gente saia daqui com aquela sensação de, hoje eu consegui, né, levar um sorriso para o rosto do paciente, um sorriso para um familiar, é muito importante, né? A gente tem o envolvimento do pessoal da fisioterapia, do pessoal da nutrição, e nesse momento agora a gente também está vivendo uma outra etapa, que a gente está acompanhando muito paciente que já está na recuperação pós-Covid. Então é um momento de reabilitação, né? Um momento de renascimento. E é muito bacana, assim, é muito bacana a gente perceber como o trabalho da gente, assim, somando todo mundo um pouquinho, como faz a diferença na vida das pessoas. Tá certo? Obrigado, Márcia. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo relato de vocês. Então, vamos chamar agora as colegas do HI, a Karina Helena Bubbles, que é graduada em Serviço Social pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública, assistente social do Hospital Santa Ana e do Hospital Independência. E a colega Lauriane Marques Martins, que é graduada em Serviço Social pela PUC, especialista em Saúde da Criança do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, da URGS, e especialista em Saúde Mental pelo Grupo Hospitalar Conceição e assistente social do Hospital Independência. Meninas, com vocês. Bom, então, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite para falar a respeito dessa prática que nós estamos realizando aqui no Hospital Independência, que é das visitas virtuais, que acabaram nascendo agora, nesse momento de pandemia, com o objetivo, enfim, com a necessidade de tentar trazer o familiar para perto do paciente, né? Nós tínhamos uma prática aqui no Hospital Independência, em toda a sua história, assim, de o acompanhante, o paciente, o familiar do paciente estar sempre muito próximos. Nós tínhamos a visita aberta, né? E com a pandemia, não só para nós, enfim, para todos os hospitais, para toda a sociedade, esse distanciamento se tornou um agravante, né? Então, não podíamos permitir que o familiar estivesse aqui, junto ao paciente, em função da contaminação. Nós precisávamos criar uma estratégia, né? Então, entre o momento da internação e, às vezes, o desfecho desfavorável do óbito, o paciente ficaria muito sozinho, muito desacompanhado, muito distante do seu núcleo familiar, da sua rede de apoio, entendendo que a família ela tem um papel importante na recuperação, né, de muitas doenças, se entendeu que essa prática precisaria acontecer. Então, minimizando esses impactos, pensamos em começar a fazer essa rotina, iniciar essa rotina com os pacientes das nossas UTIs, né? E aí acho que a Lauriane pode falar um pouquinho sobre como é que na prática a gente veio realizar isso e vem realizando até então. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de estar dividindo com vocês e compartilhando, então, um pouco do que a gente tem vivenciado aqui no Hospital Independência. Então, a visita virtual, ela tem um objetivo, assim, principal de contribuir
para manutenção do vínculo entre o paciente, a sua família, a sua rede de apoio. Temos alguns pacientes que não têm familiares, mas contam com outras pessoas para estar prestando apoio. E também é um momento que a gente consegue prestar uma acolhida para esses familiares. Como as visitas presenciais elas estão suspensas, né, para todos os pacientes com Covid-19, é de suma importância que a gente utilize a tecnologia. A gente tem muita tecnologia disponível, então é importante que a gente utilize essa tecnologia para estar conectando os pacientes aos familiares, né? A maioria dos nossos pacientes, as famílias têm acesso a aplicativos, à internet. Tivemos, assim, de toda a experiência que a gente está tendo, até o momento, assim, a gente teve uma única família, que era uma família que não tinha, mas, enfim, a família conseguiu esse acesso e a gente conseguiu manter a visita online. Então, a gente utiliza um tablet, né, o tablet da instituição, realizamos as videochamadas 3 vezes na semana. Elas são feitas na segunda, na quarta e na sexta-feira. Eu, no turno da manhã, faço algumas, a Karina segue no turno da tarde fazendo as outras. Nessas chamadas, a gente tem sempre um número principal do cuidador principal desse paciente, que a gente faz a videochamada, e esse familiar, então, ele pode incluir mais um familiar, caso ele tenha esse desejo. E tem funcionado muito bem, assim, as chamadas. É um momento que é muito rico para o paciente, para o familiar e para nós, enquanto equipe do HI. Nós oferecemos as visitas virtuais para todos os pacientes da UTI 1. E para aqueles pacientes que estão no momento, assim, sem capacidade de comunicação verbal efetiva, nós oferecemos para os familiares. E fica, então, a critério do familiar receber ou não essa videochamada. Temos algumas situações que o familiar, ele escolhe, né, por não receber a videochamada. Por vezes o paciente está sedado, está entubado, e o familiar não deseja ver o paciente nessa situação. Então, a gente respeita, né, acolhe esse familiar e ficamos sempre à disposição. Em algum momento, se ele mudar de ideia, enfim, querer as videochamadas, então a gente faz. Mas de todos, assim, que a gente tem acompanhado nesses meses, poucos familiares não querem receber. Então, a maioria dos familiares, eles querem receber, eles querem ver o paciente, eles querem ver como que está, como que é a estrutura ali no leito, enfim. E a gente faz questão de mostrar tudo aquilo que é permitido, que pode, que diz respeito ao paciente. Então, a gente mostra para a família. Temos uns dados, assim, bem iniciais, né? Mas em março até meados de abril, nós estávamos fazendo as videochamadas também na UTI 2 aqui do hospital. Então, a gente estava totalizando aproximadamente 30 videochamadas nesses 3 dias da semana. Agora, neste momento, a gente segue oferecendo e realizando as videochamadas para todos os pacientes da nossa UTI 1 e também para os pacientes que estão em isolamento por Covid-19 na UTI 2. A gente traz, assim, alguns pontos que a gente julga que são bem importantes, que são os benefícios das videochamadas, das visitas virtuais, que seriam, né, melhora a confiança da família na equipe, a comunicação é favorecida entre a família e a equipe, conflitos familiares são notados e podem ser trabalhados, as visitas virtuais poderão ficar para além da pandemia como uma ferramenta de aproximação
de crianças, famílias distantes e pacientes que não têm possibilidade de estarem vindo ao hospital. Então, eu acho que é da gente pensar que talvez seja um legado da pandemia que ficará para a gente seguir além. E complementando, assim, e também se encaminhando para o final, assim, da nossa fala, é um ato de humanização, é uma ferramenta importante, né? Entendemos que aproximar o paciente da sua família, com certeza, é um ato muito humano, assim, tem muito ao que a gente busca enquanto política de humanização, porque a equipe também se sente vendo aquele familiar que está do outro lado, e que por vezes traz durante a própria chamada, né, durante a própria visita, traz o que está acontecendo lá na sua vida, né, a senhora que está internada, que é a paciente, que ficou avó naqueles dias, e ela não sabe daquilo, ela até está sedada, mas a família vem trazendo aquilo na fala. Quem atende, quem acompanha, quem está no cuidado também percebe o vida que tem por trás daquele paciente, né? Tinha uma vida prévia, tem uma história, uma família por trás, né, de todos aqueles catéteres e tubos e etc., todos aqueles equipamentos da UTI. Tem alguém, né, que tem uma família ou que tem alguém por ele, né, e isso é bem importante, né. Então, a equipe fica bastante mobilizada também, muito, né, a gente tem trabalhado, assim, muitas vezes sentiu a equipe muito emocionada nas visitas, junto conosco, com o paciente, com a família, e é uma conexão, assim, muito importante e grandiosa, assim, de conexão dessa família com esse paciente, assim, muito, muito importante, que esperamos que fique aí para momentos futuros, para novas práticas necessárias. Certo. Obrigado, Karina e Lauriane. Obrigado pelo relato de vocês. Pelo que eu escutei aqui das inúmeras ações que vocês fizeram, e todas estão de parabéns, mostra que as equipes estão todas com sincronia, todas caminhando para o mesmo lado, né? E mostra quanto a equipe está forte, está unida, e mesmo com uma doença nova, que a gente tem, tudo que é novo dá medo, a gente está conseguindo dar a volta e está unido, né? Eu queria perguntar um pouco para a Márcia e para a Letícia sobre o certificado da vitória, que isso, claro que dá um reforço positivo para o paciente, é um carinho, é um afeto, empatia, que nem vocês falaram, e como vocês, como equipe, se sente com essa ação, assim, qual é a repercussão que vocês viram nessa ação do certificado da vitória? Nós vamos mostrar o certificado, então, para vocês, né? Esse certificado, então, é entregue na alta do paciente, quando a gente fica sabendo que esse paciente vai ganhar a alta, é assinado, então, por todos os envolvidos nesse cuidado, né? E vou te dizer que, para nós, enquanto equipe, é muito recompensador, assim. Eu sinto que os funcionários, no geral, a equipe como um todo, se sente muito com necessidade de assinar o certificado, porque eles sentem que realmente o nosso cuidado fez a diferença na vida das pessoas, né? E isso a gente tem batido diariamente, a todo momento, com todas as equipes, em todos os turnos, que realmente nós fizemos a diferença na vida desse paciente e dessa família. Nós temos um grupo também no WhatsApp, né? O pessoal está todo envolvido na questão do Covid, e aí sempre que tem uma alta, é feito um registro da foto com a equipe, com o paciente recebendo o certificado, né? Que é a auto-humanizada do paciente, né? E a gente coloca no grupo, o pessoal que não está presente vibra também, que está muito feliz, porque, né? Vendo aquele paciente que a gente acompanha há tantos dias, porque a gente sabe que é uma internação muito prolongada, e a gente acaba se envolvendo muito, né? Tu conhece os familiares mesmo não estando presente, mas tu sabe quem é o pai, quem é a mãe, tu sabe quem tem filho, quem não tem, como é que está se sentindo. Então, é um momento muito especial, assim, para toda a equipe, né? A gente também acabou não falando para vocês que a ação que a gente realiza com as gestantes e também com as puérperas, que a gente também tem essa parte da recuperação, as puérperas estão ficando com a gente, com seus bebezinhos, quando precisam, né?
E é um momento também que é muito especial, porque é um momento que é se celebrar a vida, né? E nesse momento, esse momento de celebração da vida está sendo um pouquinho mais contido, assim, né? Não pode se ter outro familiar junto, né? Então a gente acaba ficando tendo aquela parte da família, né, naquele momento que está mais próxima dela, né? As tias e os tios mais próximos daquele bebê naquele momento, né? Aí a gente fez para esses momentos, então, das puérperas, né, que chegam aqui cheias de medo e de receio. Então a gente faz o nome do bebê na cor, se é menino ou se é menina, e a gente decora o quarto ali com balões, ou azul ou rosa, né, para a gente tentar minimizar um pouco, né, esse medo e esse anseio que as pessoas têm, cheia de receios mesmo. E nós acabamos sendo o suporte deles, né. Estamos aqui para passar informação clara e segura, que sim, é um momento difícil, mas que nós estamos aqui, que tudo vai passar. Obrigado, meninas. Obrigado. Muito legal e parabéns pela ação de vocês, pelas inúmeras ações de vocês. Me chamou a atenção durante a fala das colegas do Espaço Santa Isabel, no momento em que elas citaram que foi possível perceber, né, o resultado, a melhora da curva de evolução dos pacientes a partir do momento em que algumas ações de imunização foram realizadas, né, como os vídeos dos familiares que foram apresentados aos pacientes. E eu queria ver das demais colegas também, da Karina, da Lauriane, da Márcia, da Letícia, se vocês tiveram essa vivência, como foi para vocês, né, na linha de frente, essa vivência de realizar essas ações de imunização, e se vocês também conseguiram perceber que essas ações tiveram um impacto direto na forma, né, e na curva de evolução desses pacientes. Como é que foi isso para vocês ao longo dessa pandemia? Não, a gente percebe, sim, que esse tipo de ação, ela é uma maneira positiva que o paciente encara de, né, estar mais próximo da alta. A gente tenta fazer de uma maneira que ele perceba que é um momento difícil, sim, que ele está passando, mas que as pessoas se recuperam, que as pessoas retornam para casa, que tem esse retorno para a família. Então, as datas mais especiais também a gente procura, de alguma maneira, comemorar junto com eles. Tem a questão de videochamada também que é realizada. Quando tem alguém de aniversário, a nutrição também encaminha um bolinho para a gente cantar parabéns junto com a equipe, né, que já era uma ação que já se fazia com os pacientes normalmente, que a gente acabou também introduzindo nos pacientes COVID ali, né. Na Páscoa também, a equipe, né, assistencial acabou realizando um coelhinho de Páscoa com bombom, que foi dado juntamente com uma mensagem para todos. E realmente esses pacientes acabam ficando muito tempo internados, é uma internação muito prolongada, né, e quando acaba evoluindo para uma CTI, para uma intubação, às vezes ficam até dialisando, e a família nesse período fica longe, mas na UTI também é feito várias ações aqui na instituição, a família manda foto, manda as cartinhas, então isso fica colado no box do paciente. Sempre que possível a gente faz a leitura para tentar ajudar esse paciente acordando aos poucos, né. Quando acorda em delírio e tudo mais, mas a gente continua ali do lado dando apoio e explicando a todo momento tudo o que está acontecendo para tentar tirar um pouco o receio e o medo deles, né? Porque isso também acaba alterando muito a doença em si, né? Os pacientes ansiosos acabam, às vezes, até evoluindo para uma intubação precoce. Perfeito. Karina e Lauriane, vocês também puderam observar essa melhoria na curva de evolução dos pacientes a partir da implantação dessas ações de imunização? Se percebe, Guilherme, de maneira muito importante, assim, em alguns feedbacks que se teve até das conversas com médicos, de quando as notícias são passadas por telefone, o impacto positivo da visita estar acontecendo também, né? Então, ali, na comunicação com a família, o fato do paciente ter sido visto através da tela do tablet, em muitos momentos contribuiu, né? E certamente
possivelmente na evolução do paciente, na melhora clínica dele. Em alguns momentos, acho que a comunicação, sim, ela foi muito favorecida, assim, por conta deste visual que foi apresentado, né, dessa aproximação visual para o paciente, no nosso caso, assim, da nossa prática que nós trouxemos, né, para vocês. E como a gente tem feito muitas chamadas com os pacientes que estão entubados e sedados, o paciente, ele está numa situação que ele não, enfim, né, ele não mantém a comunicação, é a família que vê, a família que fala. Que decide também. Isso, mas quando o paciente está acordando, ele sai da intubação, ele já não está sedado, a gente segue fazendo as chamadas, e para o paciente é algo muito positivo, é muito benéfico, porque tem aquele tempo que parece que ficou parado para ele, mas na realidade, né, não ficou. Então ele vê o familiar e são momentos assim de grande emoção mesmo e de grande satisfação para o paciente, para a família e para nós enquanto equipe também, porque ele volta, então ele está vendo o seu familiar. É muito bonito, assim, é um momento riquíssimo. E a gente, enquanto o paciente está na UTI, a gente segue fazendo as videochamadas. Parabéns pelas ações e obrigado por esse feedback. Eu acho que a partir de tudo que a gente ouviu de positivo, de iniciativas concretas de humanização, né, a gente pode concluir de uma forma indubitável de que é necessário cada vez mais a gente pensar e planejar a humanização em cada uma das nossas atividades no dia a dia. Nós caímos, enquanto equipes técnicas, de paraquedas no meio de uma pandemia, uma doença desconhecida, né, onde logo no início da pandemia a preocupação técnica foi muito grande, porque a gente não sabia e ainda não sabe de uma forma muito clara como tratar, como enfrentar, como isolar, né? Então é muito importante, é muito gratificante enquanto membro da rede perceber que, apesar de toda essa preocupação técnica que existiu no início da pandemia e que ainda existe, né, não se perdeu o olhar humano, não se perdeu a empatia com as pessoas, não se perdeu o nosso jeito de fazer o cuidado em saúde, que é uma herança extremamente valiosa, um traço de personalidade das nossas instituições, uma herança que nós herdamos, né, não tem outra forma de falar, das nossas irmãs da Divina Providência, e que nós assumimos com elas a responsabilidade de levar adiante, de manter essa chama do cuidado amoroso à vida acesa e cada vez maior dentro das nossas instituições. Então, eu gostaria de agradecer de uma forma muito carinhosa as nossas colegas que participaram desse nosso encontro de hoje, a Ângela e a Leidiane do Hospital Santa Isabel, a Márcia e a Letícia do Hospital Divina Providência, a Karina e a Lauriane do Hospital Independência, e também lembrar que ações semelhantes e outras ações foram também desenvolvidas de uma forma com muito afinco nos outros hospitais que compõem a nossa rede também, o Hospital São José e o Hospital Estrela, e também na APS, que compõe mais recentemente a rede. Nós precisamos também aproveitar esse momento para fazer um agradecimento e um reconhecimento ao suporte, ao esforço que foi feito pelas equipes dos serviços compartilhados, né? Foi possível, em grande parte, a gente desenvolver essas ações todas de humanização e as ações técnicas de enfrentamento à Covid-19 graças à retaguarda e ao suporte que essas equipes dos serviços compartilhados nos deram, né? Como a Márcia e a Letícia bem colocaram, acionaram a equipe de marketing, né, de comunicação e marketing para desenvolver o certificado. A gente teve um trabalho muito importante das equipes do CEP, da equipe da qualidade,
né, das equipes da TI desenvolvendo de forma ágil, atendendo às nossas necessidades de suporte de TI, de desenvolvimento de formulários, de bundles e tudo mais que foi necessário e novo ser criado do zero para a gente poder enfrentar essa pandemia. Quero agradecer ao meu colega moderador, Diego, também pela parceria, agradecer ao CEP pela organização da sala e desejar a todos, né, um bom retorno às suas atividades e que a gente utilize esse momento, esses conhecimentos, para poder levar para as nossas instituições uma chama ainda maior de ânimo, para que a gente continue firme e forte nesse caminho de desenvolver ações concretas de amor e cuidado a Deus. Obrigada aos moderadores que conduziram essa live com primazia e aos palestrantes pelas suas excelentes apresentações. O nosso agradecimento. Esperamos que todos vocês tenham gostado tanto quanto nós e aproveito já para convidá-los para o nosso próximo encontro, que vai ocorrer amanhã com a temática As tecnologias aplicadas ao tratamento COVID-19. Obrigada.